quer a justiça, conheça o direito. Sejam todos bem-vindos ao canal O Jurista do Povo, o canal dedicado à análise, interpretação e explicação das normas jurídicas de forma simples, clara e acessível. Neste vídeo vamos falar dos princípios e características do direito. Mas antes do vídeo, queria pedir que deixe seu like, compartilhe o vídeo e faça sua inscrição. Como disse na introdução, que no vídeo de hoje vamos falar dos princípios e características do direito. O que são princípios e características do direito e por que é importante conhecer os princípios e características antes de começarmos com os casos práticos. Ora, você como pessoa tem princípios, tem limite na sua vida, tem padrões, tem delimitações, tem fronteira. Essas delimitações, essas fronteiras, são essas que nós equiparamos com os princípios. E você como pessoa tem características que te diferenciam de uma outra pessoa, do seu amigo, do seu irmão. Se duas pessoas têm o mesmo nome, de Chipiri, se eu fazer uma ligação e pedir falar com Chipiri, certamente você vai me perguntar qual do Chipiri em que você pretende falar. Certamente eu terei que explicar o Chipiri de cabelo longo, de barba, de olhos azulados, baixinho. Então, essas são características que fazem diferenciar do outro João. Então, são essas características que identificam as normas do direito e as outras normas, como as normas morais e as normas religiosas. Mas vamos à definição concreta. O que são características do direito? Características do direito são traços ou atributos que descrevem como que o direito deve se apresentar em uma sociedade. Ou seja, são elementos que diferenciam as normas jurídicas das normas ético-morais e religiosas. Se você não entendeu, vai entender no momento que estivermos a apresentar os tipos ou as características do direito. Já os princípios do direito nada mais são senão as normas fundamentais ou valores estruturantes que orientam a criação, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas. Ou seja, é a alma do direito. Os princípios do direito constituem uma alma, aquilo que movimenta o direito, aquilo que dá o padrão ao direito. São limites, e quando se faz uma interpretação, uma análise jurídica, uma interpretação jurídica, a criação de normas jurídicas, a aplicação de normas jurídicas, tem que se ter em conta esses padrões, esses princípios, esses limites. Isso que se diz princípios do direito. Então, quais são as características do direito? As características do direito são a normatividade, ou seja, o direito é regido pelas normas. O direito é normativo. O direito é regido pelas leis jurídicas. A segunda característica é a bilateralidade. A característica da bilateralidade significa dizer que numa relação jurídica nós estamos perante as duas partes. Uma parte com direitos, a outra parte com deveres, ou vice-versa. Exemplo, se eu celebro um contrato de compra e venda de uma viatura, certamente eu, como comprador, tenho o direito de receber a viatura, ao mesmo tempo tenho o dever de pagar a viatura. Já o vendedor tem o direito de receber o valor e, ao mesmo tempo, ele tem o dever de me entregar a viatura. Se celebramos um contrato de arrendamento, certamente eu, como inquilino, tenho o direito
de receber o apartamento em boas condições, e o proprietário tem o dever de me entregar este apartamento em boas condições, ou em condições em que o contrato já prevê. Ao mesmo tempo, eu tenho o dever de pagar a renda e o proprietário tem o direito de receber a renda. Então, estamos a falar da bilateralidade, as duas partes na relação jurídica. A outra característica é da generalidade ou abstratividade. Quando falamos da generalidade, estamos a dizer que as normas jurídicas não são criadas por um punhado de gente, ou não são impessoais, não são feitas para Antônio, Chipiri, Chitato, não. São criadas tendo em vista a sociedade em geral, ou criada para um devido, ou para uma devida situação, em que se você estar naquela situação, terá que ser regido pelas mesmas leis. Então, não existe uma norma feita só para Chipiri, feita só para Chisano, feita só para alguém. Não. As normas são feitas para todos. Essa é a característica da generalidade. A outra característica é da coercibilidade. A coerção, ou seja, o direito ou o Estado usa do poder para fazer cumprir as normas jurídicas. Se você desobedecer essas normas, o direito usa a força, usa os tribunais para fazer cumprir aquelas normas. Essa é a característica da coercibilidade, o poder que o Estado tem de fazer cumprir as normas àqueles que as infringirem. A outra característica é a característica da imperatividade, ou seja, o direito impõe a si a cumprir uma norma, não te dá a faculdade de você cumprir ou não cumprir. Principalmente quando vamos no direito público, como estava explicando no vídeo anterior. No direito público, você não tem essa vontade de dizer, eu quero cumprir ou não, ou eu quero pagar imposto ou não quero pagar imposto. Se você não quer pagar imposto, o Estado impõe, usa o poder da coercibilidade para você pagar à força. Tá. Primeiro, ele te impõe. Se você é imposto e você desobedece, então o Estado chama a característica da coercibilidade para te fazer cumprir a força. Você vai parar na vara de justiça para fazer cumprir as normas. Você não pode dizer que eu vou cumprir a lei penal ou não vou. Não. O Estado impõe-te a cumprir. O direito impõe-te a cumprir. Então, são essas características que diferenciam as normas jurídicas das normas ético-morais, das normas religiosas, que se fundamentam na fé, as normas religiosas. Enquanto as normas ético-morais fundamentam-se na consciência humana. Se você desobedece a alguém na família ou outra coisa, então simplesmente poderá haver notas de repúdio, poderá haver uma censura, seja religiosa ou moral. Aí não há o poder de obrigação, não há o poder de coercibilidade, não há o poder de imperatividade nas normas morais. Claro, numa religião, por exemplo, existem esse poder, às vezes, que existe essa obrigatoriedade. No entanto, é para aqueles que querem cumprir aquela fé. Se você não quer cumprir, você sai da religião. Mas no Estado não. Você já está no Estado. Não há que é para eu ir para onde. Você fica ou cumpre ou é sancionado. Então, agora vamos falar dos princípios do direito.
aquelas normas fundamentais que servem de baliza. Dentre vários princípios, vamos chamar aqui os princípios mais essenciais, mais importantes. Temos primeiro, que é o princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei não prevê. Ou seja, se a lei não diz, então ninguém tem que te obrigar a fazer aquela coisa ou deixar de fazer aquela coisa. Você pode fazer, pode deixar de fazer sozinho. Já não há imperatividade. No princípio da legalidade, significa dizer, tudo que você deve fazer tem que ter como base na lei. Ainda que seja o direito privado e que as partes têm autonomia de vontade, essa autonomia de vontade tem limite, não pode ultrapassar o que a lei já prevê. Por exemplo, aqueles pais psicopatas que gostam de se envolver sexualmente com as suas filhas, aquele ato não tem cobertura legal. Por isso, estes não são punidos pelo direito. O que pode haver são notas de censuras no campo religioso e no campo moral. Influência da moral que pode custar a vida deles. Mas no campo jurídico, eles saem impunes, ainda que a atitude seja muito má. O segundo princípio é o princípio, aliás, o princípio da legalidade está previsto no artigo 2, número 3 da Constituição da República de Moçambique. O segundo princípio é o princípio da igualdade. Este princípio diz que todos somos iguais perante a lei, sem nenhuma discriminação, seja de qual forma for. O juiz não pode deixar de te julgar só porque você é baixinho, só que você é filho de fulano, só porque você é mulato, só porque você é mestiço, só porque você é caneco, só porque você é negro. Não. Situações idênticas, tratamento idêntico. Situações diferentes, tratamentos diferentes. O princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. O princípio da igualdade está previsto no artigo 35 da Constituição da República de Moçambique. O terceiro princípio é o princípio da proporcionalidade. Este princípio diz que as medidas adotadas pelo Estado devem ser medidas adequadas e equilibradas. Se Expir, por exemplo, introduz-se dentro de uma casa em meia-noite e furta o telefone, e o chitado te encontra aí parado, também te furta o telefone. Então, todos os telefones de marca Galaxy S24. Certamente, todos roubaram os telefones Galaxy S24. No entanto, as penas, em que medida se fala de penas proporcionais? Fala-se de penas proporcionais na medida em que o furto cometido pelo Expir é diferente do furto cometido pelo Estado. O Expir, ao se introduzir em casa de noite, pessoas já dormiam, tem uma sanção maior em relação ao chitado que te encontrou aí na paragem e puxou seu telefone do bolso e foi-se embora. Então, a mesma pena, essas duas condutas não podem ter a mesma pena, ainda que os telefones sejam da mesma referência. Porque o João, ao entrar, certamente tinha um varapau, tinha ferramentas que usou para gasolar a porta, encontrou aí sem biquíni. Então, este
tem o tratamento igual. Quer dizer, a pena tem que ser proporcional ao crime cometido ou à infração cometida. É isto que nós falamos da proporcionalidade. Medidas adequadas à infração. As medidas aplicadas não podem ser muito exageradas em relação ao fato praticado. Tem que haver o equilíbrio, o princípio da proporcionalidade. Saber equilibrar. O juiz tem que ter essa capacidade, principalmente, de saber equilibrar o crime e a pena, o crime e a sanção, para não cair na injustiça, não é? O princípio da proporcionalidade encontra-se descrito, pode-se encontrar na Constituição da República de Moçambique, mas não de forma muito explícita, no artigo 56, por aí, mas de forma explícita encontra-se nas outras leis, como Lei de Procedimento Administrativo no artigo 6, Lei da Probidade Pública, nesses primeiros artigos também entre 4 a 6, 4 a 7, também se encontra o princípio da proporcionalidade. O outro princípio é do devido processo legal. O princípio do devido processo legal diz que ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal. Ou seja, se você comete infração, você tem direito de ser ouvido. Se você comete uma infração numa instituição, você não pode merecer um despedimento sem que tenha esse direito de ser ouvido. Se você comete um crime, você tem direito de ser ouvido, tem direito de julgamento. Este é o devido processo legal previsto no artigo 65 da Constituição da República de Moçambique. Há muita injustiça aí nas empresas, onde de repente, principalmente nessas empresas de trabalho, de repente, cometeu uma infração, logo despedimento. Não foi ouvido nem nada. De repente está a ser despedido. Então não. Todo cidadão, ninguém pode ser privado de seu. E o último princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio diz que todo ordenamento jurídico deve respeitar o valor essencial do ser humano. Nenhuma lei tem que estar acima dos valores humanos. Todas as leis têm que ter em conta o valor humano, a dignidade da pessoa humana, que é a essência de todo o direito. Todo o direito limita-se na preservação do ser humano. Por isso, nenhuma lei deve violar esses direitos. Por isso que a Constituição da República de Moçambique, além de organizar o funcionamento do Estado, ele garante o funcionamento e o respeito pelos direitos fundamentais. Garante a dignidade da pessoa humana. Então, para hoje era isso que tinha por apresentar sobre os princípios e as características do direito. Eu disse aqui que os princípios são as normas fundamentais que orientam a aplicação, a interpretação e a criação das normas jurídicas, ao passo que as características do direito são os traços, são os atributos que descrevem como que o direito deve se apresentar em uma sociedade. São os elementos que diferenciam o direito das outras ciências, das outras normas, como que diferencia das outras normas, como normas morais e normas religiosas, não é? Então, muito obrigado assim. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, fazer a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se quer a justiça, conheça o direito.